Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero avaliar aqui com vocês neste vídeo o atual momento do Grêmio após o Grenal deste sábado na Arena, o empate 1-1. Eu já fiz um outro vídeo, clica ali no meu canal, analisando o jogo tecnicamente, as atuações de Inter e Grêmio, e aliás eu jogo na conta dos dois treinadores, do Renato Portaluppi e do Eduardo Cudê, por decisões medíocres e equivocadas, o empate neste jogo. Quem escala mal, quem faz escolhas equivocadas, recebe um boleto, uma conta para pagar, que normalmente é muito cara. O Cudê errou com o Musto, o Renato errou com o Cortez, e o empate acabou sendo ruim para as duas equipes. Mas eu quero analisar o atual momento do Grêmio. O Grêmio tenta emergir, mas o avião do Renato não decola. O Renato está dizendo que o time vai decolar, que o time vai voar, que até o final do primeiro turno o Grêmio vai mostrar do que é capaz na temporada, mas este é o fato. O Grêmio do Renato não decola. O avião segue em manutenção no hangar e neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então. Vejam comigo que o voo do time do Renato está atrasado. O Renato tem insistido nas últimas partidas do Grêmio que o time vai decolar. Mas o avião está na pista ou está no hangar em manutenção. Esse avião chamado Grêmio não consegue decolar no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, ok, emergiu e carimbou classificação. Ainda que com um bom segundo tempo contra a Católica e a vitória no Grenal, que é sempre algo simbólico, representativo, significativo. E ali o Grêmio soterrou a crise que vivia. Mas do ponto de vista de se anunciar que o Grêmio agora sim vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, falta muito. E a direção não enxerga. E o Renato disse na coletiva após o jogo que o avião vai decolar em breve e o Paulo Luz referendou esse discurso. O vice-futebol do clube também está considerando que o Grêmio já joga um futebol capaz de se indicar de que vai decolar. E não é o que eu vejo. Eu vejo um Grêmio, um bom time de futebol e não mais do que isso. Não deixou de ser aquele timaço. Aquele time que a gente sabia que ia entrar em campo e ia passar por cima dos seus adversários. É verdade que o Renato mudou a forma de jogar. O Renato está muito mais parecido com o Renato de uma passagem anterior dele no Grêmio, em que ele dava a bola para o adversário, recolhia o seu time e jogava no erro, especulando. Ele fechou a casinha e foi assim que ele conseguiu passar pela crise técnica que o time vinha vivendo. Isso é verdade. Ele está mudando a maneira do Grêmio jogar, porque ele não tem mais o Everton, mas agora ele recebeu o PP, que não é um jogador ainda tão maduro, mas é um craque de bola e é um jogador que tem salvado Grêmios nos últimos 3 jogos de forma preponderante. Foi assim no Grenal do Beira-Rio, foi assim contra a Católica e foi assim no Grenal deste sábado. Eu faço uma pausa aqui e quero te convidar para que tu te inscrevas no meu canal e ative aí as notificações. Gostando do vídeo, deixa o teu like. Vejam vocês aqui comigo as últimas 5 partidas do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu vou até desconsiderar a derrota para o Sport em casa e o empate com o Atlético Goianiense fora de casa. Bahia, o Grêmio venceu 2-0, fora de casa, uma boa vitória, ali o Grêmio começou a respirar. Depois o Grêmio vem para a Arena e empata com o Fortaleza 1-1. Depois o Grêmio também pelo Campeonato Brasileiro empata com o Palmeiras 1-1, aquele gol do Ferreirinha aos 47 do segundo tempo. Depois o Grêmio toma 3-1 do Atlético Mineiro e convenhamos, escapou, né? Escapou de tomar 4, né? Foi um horror aquele jogo. E agora o Grêmio empata com o Internacional, o que do ponto de vista de retrospecto, contra o rival, invencibilidade, Grenais do ano, ótimo, o torcedor tá feliz da vida com isso. Mas em termos de Campeonato Brasileiro, o Grêmio fecha depois desse Grenal na 14ª colocação e vejam como a campanha do Grêmio é ruim, gente. O Grêmio tem 2 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. O aproveitamento do Grêmio é de 38%. O Grêmio provavelmente não termina na 14ª posição. O Grêmio deve cair pelo menos uma posição aí com os resultados até o final da rodada deste domingo. 38 ponto alguma coisa. Quase, vamos trabalhar com 39%. 39% de aproveitamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Nesses 5 jogos aí, o Grêmio tem, no meio deles, 2 jogos pela Libertadores, onde o Grêmio fez um Grenal em condições de muita igualdade, mas foi superior ao Inter e mereceu a vitória, e este é o jogo emblemático do Grêmio. E o Grêmio tem o jogo com a Católica, que é um jogo de 2 tempos distintos. O Grêmio foi mal no primeiro tempo contra a Católica, o Grêmio foi mal, a grande chance do primeiro tempo foi dos chilenos, e o Grêmio no segundo tempo abre o jogo com um gol do PP, depois domina, o Rodrigues faz o segundo e o Grêmio até poderia ter feito uma diferença um pouquinho maior, 3-0, talvez fosse um placar justo para o segundo tempo do Grêmio. Mas o Grêmio oscila muito. O Grêmio é um time instável. O Grêmio é um time muito irregular. E o Renato está nesse processo de construção, demorando muito tempo para achar tanto o seu time titular
Eu espero que agora ele mantenha o sistema com 3 volantes. Eu espero que o Renato perceba que o Lucas Silva não pode sair do time e ele o retirou no Granal e eu não vi a justificativa para a saída do Lucas Silva. Acho que ele fazia um bom Granal, ele tem um arremate de fora da área, ele tem a cobrança de falta e o Grêmio teve no finalzinho do jogo uma cobrança de falta que com o Lucas Silva poderia levar ainda mais perigo para o gol do Marcelo Lomba. E o Grêmio tem agora partidas importantes onde ele tem que pontuar e ele tem que voltar a vencer. O Grêmio tem só 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. O Grêmio pega, neste meio de semana, o Curitiba na Arena, aqui em Porto Alegre, portanto. Depois o Grêmio tem uma encrenca com o Santos fora de casa. Depois o Grêmio tem mais um jogo para 3 pontos contra o Botafogo, que é um time abaixo da linha do medíocre, também na Arena. E depois o Grêmio tem o São Paulo fora. Então o Grêmio tem... Vamos trabalhar aí com esses 4 jogos, 2 em casa, 2 fora. Não há nenhuma dúvida que o Grêmio tem que ganhar do Curitiba e tem que ganhar do Botafogo, tem que fazer 6 pontos. Quem sabe pelo menos uma vitória fora ou 2 empates. 8 pontos, dá para fechar de bom tamanho. 8 pontos colocariam o Grêmio, não próximo ao líder Atlético Mineiro, mas já encostando ali na primeira página. O Grêmio não consegue ficar entre os 10. O Grêmio, vejam vocês, o Grêmio empatou o Granal e está ali no 14º lugar. O Grêmio vai ali avançando, chega em 11º, aí quando chega em 10º, dá uma escorregada, já cai de novo para essa posição, que é uma posição ruim. E é uma posição que não está à altura do elenco que tem o Grêmio para trabalhar. A direção precisa enxergar isso, precisa cobrar o Renato. Renato, ok, nós soterramos a crise, mas o Grêmio precisa jogar mais. O Grêmio precisa jogar mais para encarar o mata-mata da Libertadores da América. O Grêmio precisa jogar mais para estar no primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro e para começar a brigar por vaga na Libertadores de 2021. Ou o Grêmio tem tanta certeza assim que ganha a Libertadores ou que ganha a Copa do Brasil? Eu sei que o Grêmio sempre entra como candidato na Copa do Brasil, mas o Grêmio tem que jogar mais futebol para ficar no primeiro pelotão, para ficar nesses 4, 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e aí deixar o líder na sua alça de mira. Não ficar tão distante do líder do campeonato que hoje é o Atlético Mineiro. E o Grêmio tem que se preparar, porque a Libertadores da América é uma competição traiçoeira e com essa instabilidade da equipe, o Renato poderá ter dificuldades. Questões importantes que o Renato tem que corrigir. A lateral esquerda. Deu de Cortez, Renato. Chega de Cortez. Esse jogador está te deixando na mão há muito tempo. Ele errou em 2 lances capitais no Granal. Ele fez um pênalti bobo, desnecessário, por ser um lateral desajeitado. Ele errou depois porque ele foi expulso, porque ele escorregou, mas ele foi imprudente, excedeu, colocou força física demais naquele lance, naquela dividida com o zagueiro do Internacional, o Vitor Cuesta, e ele, Cortez, já tinha o cartão amarelo. O Renato tem o Barbosa, o Diogo Barbosa, à sua disposição e insiste com o Cortez. Chega disso. Mantenha o tripé de 3 volantes, mas resgata o Jean-Pierre, que está agora com Covid. O Grêmio precisa de um armador. Então, se não é o Jean-Pierre neste momento, o Renato tem que descobrir, pode ser de novo o Isaac, tem que descobrir um armador para que no segundo tempo, quando ele está ganhando um Grenal por 1-0, quando ele tem um jogador a mais, ele coloque um armador para partir para cima do seu adversário com mais qualidade, não apenas numa ligação direta ou esperando a passagem do Orejuela pela direita. Outra coisa, Orejuela é titular da lateral direita, é o melhor lateral direito que o Grêmio tem e tem que ser fixado, não vamos mais questionar o Vitor Ferraz, é Orejuela que tem que jogar naquele setor. E eu questiono a titularidade do Darlan. Com o Maicon recuperado, o melhor meio-campo que o Renato pode armar, eu não tenho dúvida alguma, é Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. Ah, mas o Maicon vai ter que jogar um pouco mais avançado. Tem qualidade para isso. Ah, mas o Maicon só joga um tempo. Portanto, que jogue um tempo. Então joga um tempo e depois que se dê oportunidade por Darlan, ou conforme o andamento da partida, para um jogador mais ofensivo, como o Jean-Pierre, quando estiver recuperado, como o Isaac, quando precisar ainda cutucar mais o adversário. O Renato precisa fazer essas correções e aí sim, quem sabe, o seu avião decole. Porque, por enquanto, o voo do Grêmio está atrasado. Te inscreve aí no meu canal, ativa as notificações, dá o teu like se gostar do vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.